Boa tarde, pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje é aula de História e nós vamos falar sobre a contagem do tempo usando o calendário. Eu trouxe aqui para vocês visualizarem alguns exemplos de instrumentos de contagem do tempo. Então, nós temos o próprio calendário, que é o tema da aula de hoje. A gente já fala mais sobre ele. Nós temos a ampulheta, que é este instrumento de contagem aqui, né? Onde é colocado uma quantidade de areia na parte de cima. E aqui tem uma espécie de funilzinho, né? Onde essa areia de cima passa para baixo. E o tempo que essa areia leva, né? Ele é calculado antes. Então, existem ampulhetas que essa quantidade de areia leva 2 minutos para cair toda, leva 5 minutos, 10, 20, 1 hora. Então, as ampulhetas, elas são de contagens específicas de tempo, tá? Eu, pelo menos, nunca vi uma ampulheta que contasse um dia inteiro. Geralmente são frações do dia, né? Ou minutos ou horas. A gente tem também o relógio, né? Nós temos vários modelos de relógio. Esse modelo é chamado de relógio analógico, que é o relógio de ponteiros, né? Onde a gente olha o ponteiro menor marcando as horas, o ponteiro maior marcando os minutos. Então, aqui são 11 horas, né? O ano passado vocês tiveram aula com a Pro Jane ou com a Pro Sueli, e elas já disseram que trabalharam as horas com vocês. Então, a gente tem esse tipo de relógio, tem também o relógio digital, que é aquele que vem com os números escritos e que aparece lá no nosso celular, por exemplo. Uma outra maneira de contar o tempo é através do sol. Os povos antigos, eles usavam muito os astros da natureza, os astros do céu, né, para observar a passagem de tempo. Então, o sol ajudava eles a observarem a passagem de tempo durante o dia, a lua ajudava eles a observar a passagem de tempo da noite e das semanas, né? Conforme a fase da lua mudava, eles calculavam que havia se passado uma semana mais ou menos. Existem várias fases da lua, porque todos os dias ela muda um pouquinho, mas a gente tem aí as fases oficiais da lua, né? Que são 4: a lua cheia, a lua minguante, a lua crescente e a lua nova. Então, esses 4 tipos de fases da lua eram mais identificadas e assim eles identificavam a passagem de 7 dias, desculpem, formando assim as semanas, tá? Então, são várias as maneiras de contar o tempo. Aqui eu mostrei para vocês as mais conhecidas e agora a gente vai observar um pouco melhor o nosso calendário. No nosso calendário, a gente consegue visualizar dias, né? Que são os numerozinhos aqui individuais. Então, vamos lá. Aqui no mês de agosto, né? Que é o mês que nós estamos. O mês de agosto, ele começou num domingo. Então, todas as semanas sempre começam no domingo. Domingo é o primeiro dia da semana. E aí, esse mês nós tivemos a coincidência do mês também começar num dia de domingo. Então, a gente consegue observar dias, né? O conjunto de 7 dias a gente chama de semanas. Então, nós temos aqui, ó, de domingo a sábado, é uma semana inteira. A gente tem a possibilidade de observar esse conjuntinho completo que forma o mês. E aí, a gente vai juntando esses conjuntinhos com outros nomes. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho um dia. Um conjunto de 7 dias é uma semana. 2 semanas, né, a gente vai dizer que é uma quinzena. São 2 semanas, uma quinzena. E aí, esse bloquinho cheio aqui a gente vai chamar de mês. E aí, quando eu tenho 2 meses, eu vou dizer que é um bimestre. 3 meses, eu vou dizer que é um trimestre. 4 meses é um quadrimestre. Desculpem.
E a gente tem também a divisão maior e mais conhecida do ano, que é o semestre. É quando eu divido o meu ano em duas partes, né? Os 6 primeiros meses, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Então, os 6 primeiros meses formam o primeiro semestre. Os 6 últimos meses formam o segundo semestre. Então, quando eu tenho um conjunto de 6 meses, eu vou dizer que é um semestre. Quando eu tenho dois conjuntos aí de semestres, né, eu tenho um ano, eu tenho 12 meses, de janeiro até dezembro. E aí a gente vai passar para o nosso texto da apostila, onde ele diz o seguinte, que o tempo é o elemento fundamental da história. A gente só consegue contar a história da humanidade porque a história foi organizada pelas passagens de tempo. E a gente consegue então entender a questão de passado, presente e futuro. A nossa história de vida, por exemplo, a gente começa a contar a partir do dia do nosso nascimento, que também é conhecido como o dia do nosso aniversário. Né? Tem muita gente que fica ansiosa para chegar esse dia, para comemorar com as pessoas que gosta, para ganhar presente, ou para fazer algo muito especial junto com as pessoas que a gente gosta, o que também é um presentaço, né? Então, o tempo, ele é um elemento fundamental da história. Para facilitar a contagem desse tempo, né, em dias, semanas, meses e anos, criou-se então o calendário, que foi esse que eu mostrei para vocês agora há pouco, né? Nele a gente consegue observar aí dias, semanas, meses e o ano completo. Bom, o nosso atual calendário é um aperfeiçoamento daquele que era usado pelos antigos romanos. Eles dividiam o ano solar, 365 dias e 6 horas, em 12 meses, de 30 ou 31 dias, exceto fevereiro, que tem 28 dias. Bom, o calendário, né, o ano solar ou calendário solar, ele é chamado assim de solar porque completa-se um ano quando o nosso planeta Terra dá uma volta completa em torno do Sol. Então, quando o nosso planeta completa uma volta inteirinha em torno do Sol, ele leva 365 dias para fazer esse percurso e 6 horas. Essas 6 horas, elas vão sendo somadas e a cada 4 anos a gente ganha aí um dia a mais, né? 24 horas, que seria o dia 29 de fevereiro. Às vezes tem 28, às vezes tem 29. Então, vamos lá recapitulando. O nosso calendário, ele nos informa a respeito do ano solar, que se chama ano solar, porque é o tempo que o planeta Terra leva, né, para dar uma volta completa em torno do Sol. São 365 dias e 6 horas que o nosso planeta leva para cumprir essa volta. E aí a gente tem sempre o ano com 365 dias e essas 6 horas elas vão sendo guardadinhas. E de 4 em 4 anos elas são juntas ali, né? 6 vezes 4 dá 24. E a gente ganha um dia a mais a cada 4 anos, que seria o dia 29 de fevereiro, tá bom? Então, agora, com essas informações aí, você vai completar essa tabela com o nome dos meses e o número de dias de cada um deles. Então, você vai olhar lá, o primeiro mês, que mês é esse? Aí você pode olhar com o auxílio do calendário mesmo, tá? Primeiro mês é o mês de janeiro. E aí você vai colocar aqui, ó, janeiro. Quantos dias tem o mês de janeiro? Tem 31 dias, tá bom? Tem um truquezinho de contar nas mãos. Eu não consegui gravar o meu rosto porque eu não tô muito bem. Mas depois eu vou ver se eu acho algum vídeo explicando no YouTube e mando o link para vocês, tá? Eu expliquei para os alunos que estavam no presencial como é que a gente usa
a nossa mão, os ossinhos da nossa mão para saber quantos dias o mês tem, né? Se é o mês de 30, se é o mês de 31, fora o mês de fevereiro, que às vezes vai ter 28 dias e a cada 4 anos vai ter 29 dias. Então, preencham aí a tabela com o nome do mês e a quantidade de dias que esse mês tem. Aí, no mês de fevereiro, você vai colocar 28 ou 29, tá bom? Aí, aqui embaixo da nossa tabela, tem uma pergunta, né? O Leonardo faz aniversário no dia 23 de novembro. Isso significa que o dia 23 de novembro de um até o 22 de novembro do ano seguinte, ele fica com a mesma idade. E você, em que dia você faz aniversário? Que dia e mês você faz aniversário, tá? Então, só para você saber, você faz aniversário no dia 12 de outubro, então do dia 12 de outubro desse ano até o dia 11 de outubro do ano que vem, você vai ter essa mesma idade. E agora, a próxima página, você observou a tabela lá que completou, e aí você vai escrever qual é o primeiro mês do ano e qual é o último mês do ano. Quais meses possuem 31 dias? Qual é o mês com o menor número de dias? O que significa a palavra semestre? Eu falei no vídeo, tá? Vocês podem voltar um pouquinho lá quando eu estava mostrando o calendário. Quantos meses formam o primeiro semestre e o segundo? Aqui fiquem atentos que nós temos 2 perguntas para responder, tá bom? Então, essa é a nossa aula sobre contagem do tempo. Peço perdão aí pela voz rouca. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp. Um beijo da Pro e até o próximo vídeo.